Sejam bem-vindos ao segundo episódio da nova temporada do podcast da Inspirali. Hoje falando sobre inovação e tecnologia. Eu sou a Laís Lastbais e estou aqui com o técnico da UAN, Cauê, e com a estudante Laura. Vou aproveitar e pedir para que vocês se apresentem e também já vou pedir para a Laura responder a pergunta: por que escolher a medicina? Eu sou Maria Laura, estudante de medicina da IMB Morumbi, de São José dos Campos. E por que eu escolhi medicina? Eu sempre fui inserida no meio da medicina, porque meu pai ele é médico, ele é minha maior inspiração. Então, sempre tive esse contato. Mas foi só no terceiro ano mesmo que eu bati o martelo e falei assim, não, é isso que eu quero. Porque era uma coisa que, assim, ardia muito no meu coração, de querer ajudar as pessoas, de querer transformar o meio que eu tava. Então, nunca tive uma dúvida, sempre foi medicina. Bom, prazer, me chamo Cauê, eu sou técnico da IMB Morumbi, então eu tive uma vivência muito grande nos laboratórios e como é a preparação, como que faz todo aquele pré e também a visualização do pós. Então, isso agrega muito na vivência do aluno em si. Uhum. Então, acho bem legal também. A gente conversou no nosso primeiro episódio com as nossas convidadas sobre a medicina humanitária, né? Sobre fazer uma medicina prática, pensada no paciente, tendo ele como protagonista. E quando a gente vai falar sobre a instituição, sobre os nossos espaços de aprendizagem do cotidiano, como é que a gente encontra tecnologias ou fontes para a gente ir exercendo e estudando essa medicina? Então, eu vim de uma outra faculdade, eu não comecei a faculdade na IMB, então eu tenho, assim, um comparativo de uma faculdade que eu não tinha tanta tecnologia assim, com a IMB, que, assim, ela tem um bom leque, né? Tem as salas avançadas, onde tem simulação real, que, assim, é fantástico, principalmente agora no internato. Assim, a gente vê condutas, às vezes, diferentes do internato, onde a gente pode chegar na faculdade, corrigir essas condutas com essas simulações. Então, isso é muito importante para a nossa formação. Partindo do ponto que você teve a oportunidade de trabalhar dentro da própria universidade, quais são os recursos que tu estava envolvido? Quais tipos de sala vocês têm à disposição? Tá. Os recursos, eles são altos em várias gamas diferentes. Então, nós podemos trabalhar desde aulas de habilidades, que são, caso, sutura, punção venosa, vamos fazer sondagem vesical, até mesmo as aulas que são cenários, que a gente utiliza dessa forma. Então, vai ser literalmente uma cena onde os alunos vão estar praticando a vivência real de um hospital. Uhum. Não importa se é UTI, se é um ambiente hospitalar, a gente consegue montar e moldar dessa forma. E tudo depende muito da prática de cada professor. Então, o professor vai falar assim, não, eu quero uma UTI onde o paciente vai estar entubado, preciso fazer aspiração nele, o que precisa realmente de fato e como a gente pode atender a melhor forma para o aluno. Legal. Então, a gente sempre leva essa vivência para o aluno da realidade. Uhum. Então, a partir do momento que ele passa daquela porta, ele vai realmente ser um médico que vai estar atendendo um paciente real. Dentro da UTI, com aquele caso que o professor Exatamente. passou. E aí vocês têm a gente tem disponibilizado um corpo robô, isso? E quais equipamentos mais? Depende da prática do professor. Então, o professor vai falar assim, a minha prática o paciente acabou de chegar pelo SAMU e eu preciso entubá-lo. Uhum. Mas como eu vou fazer a intubação? Então, tem que ter todo o equipamento de intubação. Preciso sedá-lo. Então, tem que ter as medicações referentes, mais as seringas específicas. Como que a gente precisa sedar? Então, precisa ter todo o material de suporte para punção venosa. Então, tem que fazer a punção. Uhum. E aí, depende muito da prática de cada professor. E essas práticas, elas vão acontecendo dentro da faculdade. Imagino que no início tu faça a suturação, que deve ser mais simples, e depois vai avançando até que tu te encontra dentro de uma Exato. UTI. Exatamente. Como é que foram as suas vivências sobre isso? Então, o primeiro, a gente tem a medicina dividida em 6 anos, né? O ciclo básico, clínico e o internato, que é atualmente onde eu tô. No ciclo básico, eu acho que é ali onde a gente começa com as suturas, algo para aprimorar ali o seu conhecimento. No ciclo clínico, como o nome já diz, é clinicamente o que a gente vai fazer dentro do consultório. Lá na IMB Morumbi tem como se fosse consultórios mesmos, onde a gente atende, geralmente, Pacientes atores, não é? Pacientes atores, exatamente. Uhum. Ou, às vezes, são os nossos colegas que eles já são instruídos antes. Então, a gente consegue vivenciar
uma prática médica, mas conseguindo aprimorar posteriormente da aula, aprimorar o que a gente errou, o que a gente fez. E num espaço seguro para ter um erro. Exatamente, exatamente. Ali a gente pode errar. Isso é muito, muito, muito importante. Porque quando eu me imagino dentro dessa ideia de estudar a medicina, é muito complexo, porque é entender o corpo humano e saber lidar com a pessoa que está me pedindo ajuda. Então, nossa, é demais ter disponibilizado um ator que vai ensinar esse meu paciente. Eu ter esse ambiente seguro e os professores ficam perto, orientando. Exatamente. Não, quando acontecem essas simulações, o doutor, né, que é o nosso professor, ele fica numa sala junto com os alunos e a gente faz ali o atendimento, então tá nas nossas mãos. Posteriormente, que acaba o atendimento, aí ele chama a gente, fala assim, esses foram os pontos positivos, isso você pode melhorar, talvez a conduta possa ser diferente, e a gente também consegue ver o que a gente tá errando, sabe? Então, isso é muito bom. Então, temos os pacientes atores, em dado momento chega esse espaço de ir para uma sala simulada de UTI. Você já teve a oportunidade de estar numa dessas? Já. Como é que foi? Toda sexta-feira a gente tem... toda segunda-feira a gente tem essas simulações. E uma coisa que eu achei que melhorou muito no meu desenvolvimento, a gente faz essas práticas ou às vezes sozinhos, geralmente são em grupos. E a gente vê uma evolução muito grande desde o primeiro momento em que a gente chega e que a gente não sabe o que vai fazer, como que vai funcionar, com a última simulação. A gente vê que a gente cresce num nível muito grande, porque às vezes a gente, na primeira aula, no primeiro momento, a gente está insegura, a gente não sabe como que vai lidar com o paciente, a gente tem mais erros. Já no último, já na última simulação, você percebe a sua evolução, você percebe o quanto você evoluiu, as coisas que você acertou, você percebe que teve menos erros, a comunicação com o grupo é muito maior. Tu deve te sentir mais segura. Exatamente, também. A gente se sente mais segura e até mesmo para lidar na prática dos hospitais. A gente já passou ali por aquela simulação, que é uma simulação virtual realística, mas na hora que a gente vai na vida real, no hospital, como a gente já passou, a gente já se sente mais tranquilo no que fazer. E tem algum procedimento, alguma técnica que vocês preparam que tu acha assim muito diferente? Por exemplo, sei lá, um parto. Então, essa eu gosto muito. Parto? Eu tenho um fraco pelas práticas de ginecologia, porque sempre tem uma dificuldade. Então, é visualizar o aluno identificando o que está acontecendo e como ajudar o paciente. Então, desde hemorragia pós-parto, uma pré-eclâmpsia, já fizemos também laceração pós-parto, que tem que fazer toda aquela maquiagem, onde tem que ter a laceração bonitinha na pele, para depois o pessoal estruturar, porque tem toda a complicação durante o parto. Então, assim, eu creio que esse seja o meu fraco. Porque você pode explorar algo muito grande em coisas pequenas. Mas eu também gosto muito das práticas de UTI, de emergência. Então, as práticas de emergência, tem um paciente no chão, vamos pranchar, como é que faz? Vamos fazer o ABC. E essa continuidade do processo e ver o aluno realmente se superando é legal. Porque é interessante, porque essa parte os alunos não sabem. Mas a gente tem muita dificuldade nisso. Todos os técnicos, eles estão observando de fora. Então, você percebe qual é a evolução do aluno. Então, você vai observando e falando assim, tá, realmente, aquele aluno vai ser um ótimo médico. E isso é o interessante de estar nessa área. Essas práticas, essas simulações, elas são legais porque imagino que elas estão simulando realmente coisas que vocês vão viver em breve, né? Pós-formatura. Sim. Lá no... a gente fala boneco? Como que manequim. No manequim, que é de realidade... ele chora, ele tosse, ele, se precisar, ele faz convulsão. É um equipamento muito completo. Inclusive, às vezes, a gente brinca que ele vai sair e vai começar a andar, né? Porque ele faz basicamente tudo. E vocês, dentro desse espaço, quando vocês estão simulando, vocês também se portam como
como se tivessem Como vida se fosse... real. É isso, exatamente. Então, o contato, tudo. A gente tá ali como se fosse os médicos. A gente é o líder, a gente que vai fazer todas as condutas, vai prescrever algum medicamento, a gente vai fazer ali algum procedimento, porque o intuito dessas simulações é justamente isso, né? É a gente colocar uma cena que a gente vai ter na vida real e que a gente precisa saber daquilo. E vocês têm a oportunidade de conversar com o boneco de alguma forma? Sim. A gente Como conversa acontece? com ele e daí, geralmente, quem tá tomando conta disso, geralmente ou são os técnicos ou são os nossos professores. Então, é o professor que vai falar assim, não, Laura fez um procedimento errado, então eu vou destabilizar esse paciente. O boneco, no caso, que é o nosso paciente. A gente vai destabilizar e aí começa toda a clínica. Se precisar, ele começa a ter uma parada cardíaca. Assim, tudo que o professor quiser, ele faz. Que incrível. Você ia falar alguma coisa sobre isso? Eu acho que o bom dessa vivência é a maneira como, além de trazer a realidade, você pode realmente... Vou usar chocar, mas não é a palavra exata. Que é os alunos entenderem que aquilo é uma vida. Então, qualquer erro que ele fizer ali, tudo bem, pode recomeçar. Mas você tem que aprender que depois, quando você estiver no hospital, você não pode errar. Não tem margem para erro. Não tem margem para erro. E isso que eu acho mais importante. Porque eu já vi cenários de más comunicações onde você realmente vai estar lá e já vi aluno chorando. Porque não sabia como falar com o familiar. Então, realmente, é algo bem forte e eu acho isso muito legal. E a importância de você ter um espaço para se preparar sobre isso. Porque deve ser algo difícil mesmo para quem já tem anos de carreira. E se tu não tá num espaço seguro onde tu pode aprender isso, onde tu tem mentores que vão te ajudando, simulações e deve te deixar mais confortável e mais preparada para lidar com isso. Sim. E te traz um pouco para a vida real. Eu lembro que nas simulações que a gente faz, sempre tem um líder. A gente vai com o nosso grupo, mas sempre tem um líder. Na primeira vez, como se fosse eu a liderança, eu fosse ali o médico responsável, eu saí de lá chorando, porque a gente, às vezes, pensa que sabe algo e na hora da prática que a gente vê é algo totalmente diferente. Então, na primeira simulação que eu fiz, na simulação avançada, eu chorei. Porque eu falei assim, eu acho que eu não sei se eu ainda estou preparada para isso. Mas aí, com o tempo, a gente vai praticando. E a última vez que eu fiz, eu falei assim, caraca, como eu evoluí aqui. E foi legal. Foi ótimo. Nossa, assim, a gente chora, se desespera, mas Faz a gente parte do corre atrás também. Algo que acontece bastante, talvez, ainda mais que está no internato, é o treino da parada cardiorrespiratória. Então, é um treino incessante, onde realmente os alunos são colocados à prática. 2 minutos, troca, 2 minutos, troca, Exatamente. 2 minutos, troca. E vamos trabalhar isso. O braço cansou, continua. Não tem que como continuar. parar. É muito interessante a gente ver isso na prática, porque eu lembro que a gente fez um treinamento dentro da faculdade, na simulação avançada, onde ali estava um ambiente controlado. Foi muito bom. A gente, na mesma semana, chegou no hospital, teve uma parada também. E a gente saber conduzir, a gente saber o que vai acontecer, o que a gente pode fazer naquele momento. É assim, uma sensação indescritível. Pensar assim, eu tô... De paz, né? eu tô indo no caminho certo, eu tô conseguindo... Eu me preparei, exatamente. Eu tô tendo um bom preparo para isso. Que interessante pensar nisso, porque talvez em outra situação, se tu não tivesse tido esses preparos nos espaços avançados, talvez tu chegaria lá na situação do hospital e choraria. Exatamente, com toda a certeza do mundo, eu não estaria preparada. A gente nunca tá preparado para o que vai acontecer. Para tudo, exatamente. Mas só o fato de a gente já ter treinado e ter uma base do que pode acontecer é outra coisa, né? E tu tem muitas trocas com os teus colegas de vivências nesse sentido também? De ver o colega evoluindo? Não, sim, é muito, muito legal mesmo. Geralmente, o nosso grupo que faz essas práticas dentro da faculdade, nas simulações avançadas,
são os mesmos que estão com a gente no internato. A gente vê a evolução deles também, assim, a gente fica muito feliz, né? Que legal. Se apoiam, se dão A gente dicas. Aham. Muito bem. Você tem algum tipo de experiência de preparar algum tipo de sala, algum tipo de situação, e aí depois ouvir relato dos alunos de como é que foi bom, de aprendi muito, ou foi desesperador, na próxima eu vou ter que fazer melhor? Sim. Normalmente são nas práticas de ginecologia. Uhum. Porque, como eu falei, é onde você pode explorar, e a professora que a gente atendia, ela adorava explorar. Então, o que a gente precisa fazer? Vai ter uma aula sobre IST. Vamos fazer, então, um cancro duro. A gente fazia maquiagem, expunha lá, então os alunos não sabiam o que estava esperando. Já ouvi alunos falando assim, cheguei em sala, fui ter a prática, tinha um banho de sangue. E eu me assustei. Uma surpresa. Porque eu falei assim, como é que eu atendo isso? O que eu faço primeiro? Saber gerenciar até a emoção, né? Tipo, sentimentos quando tu vê aquela coisa inesperada, situação Exato. inesperada. Então, assim, essas práticas onde você pode chocar, digamos assim, é as práticas que mais dão um ganho para os alunos, no meu ponto de vista. Sim. Porque ele realmente vai estar enfrentando algo que ele vai estar enfrentando na vida real. Por mais que seja simulado, é um sangue falso, às vezes é um bebê que vai estar com o ombro um pouco mais para baixo ou algo do tipo, mas é algo que você pode falar assim, e agora? Chama o pediatra, vai para UTI, o que eu faço agora? O boneco está convulsionando, como é que eu faço isso? E isso é o mais interessante para mim. E é aquela coisa, né? O bom é que naquele momento você pode errar. Você tem a Exato. chance de errar. Mas na vida real você não pode fazer isso. Exatamente. Então, para mim, esse é um dos maiores ganhos nesse ponto. Poder treinar a técnica num espaço confortável e seguro, para que quando tu estiver lá na tua vida real, no problema, tu tá, como tu comentou, tranquila. E apta pra fazer. E apta para fazer. Exatamente. Você tem alguma história que você quer nos contar? De alguma vivência dentro de uma sala avançada? Então, uma situação difícil, mas que ao mesmo tempo foi muito bom pra mim, pelo fato de ver uma evolução grande. Foi a última vez, minha última simulação, a gente teve uma simulação de parada. Como eu disse, era eu e mais 4 colegas. A gente entra, eu estava como líder nesse dia. E era um paciente que ele estava ali com alguns sinais de choque. E ele parou, simplesmente entrou num ritmo de parada, e daí a gente teve que se portar como médico, claro. Dei as funções para cada um. Você fica no acesso, você fica no carrinho de parada, você vai para intubação. Então, tudo isso o médico tem que fazer, então a gente tem que falar essas coisas. E, inclusive, era uma coisa que antes os professores pegavam bastante no nosso pé. Vocês têm que falar. Acho que o médico ele não é tão comunicativo assim. Então, a gente fez tudo isso, conduziu a parada muito bem. A gente foi muito elogiado pelos professores, pelos alunos. E, como eu disse, ver a minha evolução desde o primeiro dia até aquele dia ali que eu consegui conduzir uma parada que eu não... Assim, claro, a gente fica nervoso por tudo que está acontecendo, mas conseguir ir o paciente, conseguir voltar, o paciente depois voltou bem, bem entre aspas, né? Mas conseguiu voltar à vida e a gente ter conseguido fazer todo... Dar conta mesmo. Dar conta de tudo isso foi muito gratificante para mim. Eu saí muito feliz dessa rotação. Você chegou a pegar algum paciente que parou e realmente veio a óbito? A gente pegou você diz Nas simulações mesmo. Sim. Inclusive, foi a primeira simulação que a gente fez. A professora já fez justamente para dar o baque na gente. Exatamente. A gente ficou 20 minutos na parada e 20 minutos contados. E até o momento em que ela falou assim, e aí, vocês, o que vocês fariam nesse caso? Continuariam? Vocês continuariam a parada ou vocês já vão dizer que não tem mais o que fazer? E realmente não tinha mais o que fazer. A gente falou assim, não, a gente não vai dar mais continuidade nessa parada. E a gente ficou porque foi o nosso primeiro
óbito que a gente tinha. Então, Você sente foi chocante. Você sente o peso, né? Aham, sente o peso. E isso que era num manequim. Que legal. Tem algum outro tipo de tecnologia disponível, como, por exemplo, os Med Rooms, né? E A tecnologia da Med Room. isso. A Med Room é um espaço muito amplo para Estudos Quem- de anatomia, né? não só anatomia, até mesmo para quem está iniciando os estudos. Talvez para o caso dela não se encaixe tanto, porque ela já está mais voltada para o hospital, onde ela vai mais a campo mesmo, realmente vai pôr a mão na massa. Mas o Medroom, eu vejo ele como uma ferramenta muito importante para treinos e conhecimento. Então, desde o ponto onde você vai pegar e vai ver toda a estrutura anatômica do corpo humano, estudar ponto a ponto, tudo que ele pode te entregar referente a isso, assim como o treino básico de anamnese. Então, são casos e casos onde você vai ver, vamos falar sobre diabetes, então tem um caso para diabetes. Vamos falar de gravidez indesejada, tem um caso de gravidez indesejada. Vamos falar de pressão alta, tem lá. Então, a forma como eles podem levar isso à frente é muito bom, só que realmente para um treino para quem está iniciando a faculdade. Medroom, só dando um contexto aqui para o pessoal que está em casa, ele é um óculos de realidade virtual, né? Um óculos 360, que os alunos têm disponível dentro da universidade, para que eles possam utilizar, ele também tem controles. E descamando o corpo, uma das ferramentas, por exemplo, é que tu possa descamar o corpo. Então, tu vê uma pessoa, né? Seja, né, tu faz a escolha de ver uma pessoa do sexo masculino ou do sexo feminino, com pele e tudo, daí tu pode ir descamando, por exemplo, tirar a pele, aí você vê, depois você pode tirar os músculos, tirar o sistema nervoso, ou deixar apenas um tipo de sistema. E você pode aproximar todos os órgãos, ou pegar eles na mão. E isso é interessante, já tive essa experiência, eu achei muito legal, que tu consegue, por exemplo, dentro do coração, né, a gente pode aproximar ele a um ponto de tá, né, com óculos dentro do coração. E assim a gente tem uma noção completa da anatomia do corpo. Imagino que isso seja muito importante. Um dos outros programas disponível dentro do Medroom é o de consulta. Isso. Então, você pode simular uma consulta com um paciente, quais perguntas você faria, e vai vindo as respostas, como é que você vai lidando com isso. Então, esse é o recurso da Medroom. É o mesmo do paciente 360 ou é diferente? Não, é Porque a gente diferente. usava o paciente O 360. paciente 360, ele é um sistema online onde ele vai te dar todo um caso e você vai ter que resolver e responder para o professor. O Medroom, ele encaixa muito nisso, porque eles são interligados um ao outro, mas o Medroom em si é para o treino prático. Ai, que legal. Então, você vai literalmente, você vai estar num consultório por realidade virtual. É um videogame, basicamente. Onde você vai estar no consultório e você vai atender aquele paciente. Então, vai ter as perguntas pré-programadas. Na hora que você clicar nessa pergunta, ele vai te dar uma resposta completa sobre o diagnóstico dele. Estou me sentindo mal, referente a tantos dias, assim, assim, assado. Quando eu como isso, eu passo mal. Quando tá tendo isso, acontece isso. Então, ele vai tendo um diálogo completo. E até mesmo, você pode falar sobre a alimentação dele, sobre exercícios, fazer os exames básicos, que no caso, aferir pressão, temperatura, que é para ter os sinais vitais, basicamente, para você ter completo, apalpar linfonodos. Então, é algo que você explora mesmo, para aí depois você entender qual é o diagnóstico dele, e depois falar assim, professor, realmente, esse cara aqui tá com diabetes. Sim, muito bom. Esse aqui tá com essa doença, com essa patologia. E depois trazer, é um estudo muito buscativa. Você vai atrás para depois o professor te passar o que você tem dúvida. Entendi. Muito bom. Então, essa é a diferença do Medroom. Legal, muito legal mesmo. Outra ferramenta que a gente usa agora que a gente está falando de tecnologia, é o Trate-me. É uma ferramenta. Legal mesmo. É uma ferramenta ali que a gente consegue ali no site da ULife, em que é como se tivessem vários temas da medicina onde a gente consegue estudar tanto a parte teórica como usar a prática, e a prática eu digo no sentido de praticar a parte teórica com questões, com casos que vão nos preparar também para a residência, que eu acho que
É muito importante já Com começar esses certeza. estudos. Então, é uma plataforma que a gente está usando, principalmente agora no internato. E, assim, é muito boa. Muito boa mesmo. A gente falou de várias ferramentas que vão nos treinando e vão nos preparando para que a gente se sinta mais seguros lá na hora do vamos ver. Mas tem algum tipo de avaliação que acontece também? Eu conheço a OSC. Como é que ela A é? OSCE, ela é a prova final da rotação. Então, por exemplo, ela está no nono ano agora, no nono semestre, ela vai passar por uma rotação de urgência e emergência, 4 semanas ali direto, só focado nisso, ambiente hospital e ambiente simulado da faculdade. E na 5ª semana, ela vai fazer uma prova prática, 5 minutos de leitura, 5 minutos de prática, onde vai estar ela sozinha numa sala e vai dar todo o diagnóstico do paciente, como resolvê-lo. Então, elas vão estar confinadas, sem celulares, sem relógios. Literalmente, é eles com eles, E a responsabilidade de fazer dar certo. de fazer dar certo. Eles são chamados, normalmente, para poder ir para um canto, fazer a leitura desse caso. É um caso, normalmente, mais simples, mas com todas as informações necessárias para eles poderem entender qual seria o caso. E depois disso, eles vão ter 5 minutos exatamente para poder fazer essa prova. Que legal. A partir do momento que ele for falar um pouco mais e chegar nesses 5 minutos e passar disso, nós somos obrigados pelo professor a falar assim, ó, o tempo está encerrado, você acabou sua prova agora. Terminou. Então, a pressão de você resolver um caso em 5 minutos é muito grande. Sem ter o apoio de um relógio para ver se já tá perto do horário. Nossa, deve Você ser um... simplesmente entra e Desesperador. vai na fé. Entendi. Você já teve a oportunidade de viver um desses ou... Ainda não. Eu tô me preparando. A próxima semana, a gente vai ter nossa prova. E como é que tu tá te preparando pra isso? Então, eu acredito que o preparo ele já vem desde o começo, né? Ali desde as práticas que a gente faz todas as semanas, os estudos com o Tratme. E assim, eu não fiz ainda essa prova, mas o que nossos preceptores e professores falam, que às vezes nem é tanto você acertar o diagnóstico certo. Claro que é muito importante. É bem importante válido. também. Mas, assim, como você vai conduzir o caso, se você vai se apresentar, se você tem essa parte humana. Então, eles avaliam isso também. Não só isso, eles avaliam coisas pequenas. Exatamente. Desde você chegou, entrou no quarto, se apresentou, ao lavou as mãos. Então, Chamou a pessoa Então, é pelo assim, ó, nome. É pra tu tá treinado, pra tu chegar lá no literalmente, hospital. é você chegar e falar assim, tá, eu vou atender um paciente no hospital, como que eu vou atendê-lo? Então, olá, boa tarde, prazer, meu nome é Cauê, vim te atender, sou médico assim, assado, licença, vou lavar minhas mãos, posso encostar no senhor? E aí você vai conduzindo todo o tratamento. Caramba, é muito complexo. É essa a prática que ele quer. Ele quer realmente que você fale qual é o diagnóstico, como você vai tratar esse diagnóstico, mas também tem a parte humana no meio que você precisa ter efetivamente no trato. Então, isso é muito importante. A gente tem falado muito de tecnologia, mas você sente que também tá trabalhando teu lado humano nessas preparações? Com certeza, com toda certeza. Como eu disse, a gente sempre tem uma avaliação do professor pós nossa prática. Então, ele sempre fala assim, você esqueceu de se apresentar, você esqueceu talvez de fazer isso, de ver como é que o paciente está se sentindo nesse momento. Que às vezes a gente pensa tanto na parte técnica de eu tenho que fazer isso, tenho que resolver, que a gente esquece. Então, nossos professores, eles dão bastante atenção nesse sentido pra gente. Eles dão bastante alerta pra nós. Laura, queria muito te agradecer pela tua presença aqui. Foi muito bom trocar essa ideia contigo. Cauê, muito obrigada por trazer esses conhecimentos pra gente também. Então, caso vocês queiram deixar algum recado também, fique à vontade. Laís, queria muito agradecer pelo convite. Acho que é muito importante a gente falar toda a nossa vivência, tudo que a Inspirali tem de tecnologia pro nosso meio ali, pra nossa formação. Então, muito obrigada por esse convite. Fico muito feliz de estar aqui. E quem quiser me seguir nas redes sociais, meu Instagram é @LauraDuran. Muito bom, obrigada. Bom, Laís, posso falar o mesmo. Muito obrigado por ter me chamado. Foi uma experiência única. É importante sempre falar sobre esse assunto, porque você traz uma visibilidade para ele. Às vezes é um mercado que ninguém conhece, que faz a diferença na vida do aluno. Então, muito obrigado. E para quem quiser me seguir também, @CauêLisboa. Então tá, gente. Esse foi o nosso episódio de hoje. Muito obrigada pela participação. Fiquem ligados para os próximos.